Na aula de hoje, eu vou ensinar uma bolsa que eu já ensinei na verdade, é a bolsa Minerva. Como eu perdi essa aula, então eu regravei, mas ela está reformulada. Olha só que linda que é a nossa bolsa da aula de hoje. A bolsa Minerva, ela acaba sendo uma bolsa toda personalizada com essa padronagem diferente. É uma bolsa bem fácil, bem gostosa de fazer, é uma clássica baú e espero que vocês gostem. Não se esqueça, para você que adquirir o molde, no meu site tomchiro.com.br e já deixa o seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Para a gente começar a fazer nossa bolsa, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu cortei o acoplado vai ser a minha estrutura, tá? Então, ele já vai dar reforço e vai me ajudar a fazer o nosso detalhe de patchwork, que é a trança francesa. Aqui, eu cortei o quadrado conforme o molde e cortei na diagonal para fazer esse triângulo aqui. Aí eu vou alinhar aqui no meio, vou achar o meio aqui, vou alinhar e aqui eu já faço essa linha guia para a gente fazer a nossa trança francesa. Acho muito legal essa técnica porque ela nos possibilita a usar os nossos retalhos. Então você pega lá os seus retalhos, vai definir a posição das tranças, das faixas, não tem uma regra, tá? E você vai cortar a quantidade que está no molde de faixa para cada espelho, tá? E agora eu vou ensinar vocês como que a gente faz essa técnica. Vocês podem aproveitar para usar vários tipos de materiais, tá? Aqui estou fazendo um sintético. Então, eu já comecei com o meu triângulo colado aqui. Eu só colei ele, tá? E aí eu vou pegar aqui a minha primeira faixa, que eu defini que vai ser essa daqui. Vou posicionar ela aqui, ó. Alinhando com o meu triângulo aqui e aqui, ó, tá? E aqui eu venho e faço um pé de máquina. Feita essa costura, eu só vou levantar aqui e vou alinhar certinho. E aqui, ó, eu vou rebater com o meio pé de máquina. Porém, aqui, se você não quiser rebater, não tem problema. Só que essa bolsa específica eu quero que fique rebatido para ficar bem assentado. Pronto, a minha primeira faixa já está posicionada. Agora vamos partir para a segunda faixa. Nesse momento aqui, gente, vocês já definiram como que vão ser as faixas. Aqui eu vou fazer a mesma cor de faixa fazendo o triângulo. Se você quiser intercalando as cores para fazer o trançado assim ficar mais visível, fica bem bonito também, tá? Então aqui eu vou colocar de novo a mesma faixa dessa cor aqui, desse dourado. Eu venho aqui, ó, tá vendo que ficou reto aqui? Agora eu alinho aqui com aqui, ó. Alinho aqui e agora eu faço a costura com o pé de máquina aqui. E aqui eu vou repetir o processo que eu fiz na primeira. Eu vou levantar aqui o sintético, que eu vou repetir o processo que eu fiz aqui, ó. Eu vou levantar o sintético e vou rebater, ó. E aqui nós temos um truquezinho. Essa ponta aqui, ó, ela vai bater certinho com nossa linha guia. Por isso que ela tá aqui, ó, porque um dos lados sempre vai bater certinho aqui. Então, vocês vão observar isso para não ficar torta a trança de vocês, tá? Aí, feito isso, ó, vamos rebater com o meio pé de máquina. E vai ficar assim já. Agora vamos dar continuidade aqui. O processo agora é repetir todo esse processo que nós fizemos aqui com todas as faixas que nós já cortamos conforme a quantidade no molde, tá? Eu pego aqui a próxima faixa, como eu coloquei aqui, a próxima vai ser aqui. Eu venho, alinho aqui, faço a costura. Costura feita, lembrando que é um pé de máquina aqui e quando eu desviro, eu bato meio pé de máquina aqui.
Eu vou repetir o processo pro outro lado, agora é só a gente repetir todo o processo aqui até começar a usar todas as faixas que nós cortamos já. Pronto, eu já costurei todas as faixas que tá no molde escrito. E agora o que eu vou fazer? Vocês vão perceber que sobrou aqui esses pedaços. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar pedaços daqui, ó, esses excessos aqui, pra terminar aqui. O que que vocês precisam ficar muito atentos aqui? Nenhum cantinho pode ficar à vista aqui, tá? Você tem que cobrir todos os cantos para não correr o risco, quando você for fechar a sua peça, ficar à vista ou acoplado, tá? Feito isso, é só a gente dar continuidade aqui. Pronto, na hora que você não enxergar mais o acoplado, tá pronto o seu espelho pra gente fazer o restante agora. Aí eu vou virar do avesso e vou bater meio pé de máquina todinho em volta aqui do meu espelho. Com a costura de segurança feita, nós podemos refilar o excesso aqui. E pronto, assim fica
o nosso espelho final com uma padronagem única. Olha só que lindo que fica. E fica muito legal, com pouquíssimo material a gente consegue fazer esse trabalho. Foi o que eu falei para vocês. Aqui eu defini colocar as duas cores iguais de cada lado, mas você pode intercalar. Aqui colocar um dourado, aqui um preto, aqui o ouro velho, aqui o outro dourado. Também fica muito legal quando você mistura as cores, tá? Agora vamos continuar a fazer nossa bolsa. Pra gente fazer o porta-alça, eu só peguei um sintético, dobrei aqui no meio, tá? Dobrei aqui como fosse um viés, passei o metal, dobrei aqui e dobrei aqui, tá? Pra ele ficar um quadradinho com o acabamento aqui em cima e acabamento aqui em cima. A emenda vai ficar na parte das costas. Aqui no espelho eu fiz a marcação de 10 centímetros daqui para baixo e de 6 daqui para cá. E aqui vai ser posicionado nosso porta-alça. E aí a gente já pode fazer a costura prendendo ele no espelho. Vamos só recapitular. Daqui para cá tem 6 centímetros e daqui para cá tem 10 centímetros, tá? Com o nosso porta-alça aplicado, é só a gente repetir o processo na parte da frente, ou, se você preferir, deixa liso também e aplica o porta-alça, tá? Aqui eu já apliquei o fundo, é só a gente colocar frente com frente e fazer a costura prendendo aqui nosso fundo. Depois que a gente fez a costura aqui do fundo, nós vamos rebater essa costura, esse excesso aqui, sentido fundo, tá? Aí é só a gente rebater essa costura. E pronto. Lembra que eu falei pra vocês, quando a gente tava fazendo a trança francesa, que o importante é a gente cobrir todos os espaços sem deixar à vista? Olha só, por mais que seja um espaço bem pequenininho aqui, ó, se eu não tivesse feito a cobertura dele aqui, ia ficar parecendo um acoplado, por isso que é importante, tá? A gente sempre cobrir todos os cantinhos do acoplado. Aqui tá nosso espelho pronto com o nosso fundo. Aqui no fundo eu fiz a marcação para colocar a bailarina. Se você não for usar, não tem problema, tá? O que eu fiz? A partir daqui, dessa dobra aqui do espelho, eu marquei 2 centímetros. Daqui de baixo para cima eu marquei 5 centímetros. Então eu acho os 4 pontos. Aqui eu já vou deixar os buracos feitos para facilitar na hora que eu for colocar aqui a estrutura do fundo e colocar as bailarinas. Aqui meu zíper tem 24 centímetros, eu vou pegar 4 tiras de 4 por 4 cada uma, tá? O que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele aqui frente com frente. Aqui vocês vão perceber que ele tem um pouco de excesso. Eu prefiro deixar esse excesso, que eu acho mais fácil pra gente refilar. Eu vou colocar aqui, ó, parte da frente, parte das costas, aqui. E aí eu vou bater uma costura, prendendo os dois lados já, tá? Os dois lados presos, é só a gente levantar aqui e rebater essa costura. E aqui tá pronto um lado do nosso zíper. Agora eu vou colocar o meu cursor. E aí eu vou repetir o mesmo processo aqui. Coloco as duas tiras aqui. Alinho frente com frente todo mundo. Agora vamos aplicar o nosso zíper e o nosso forro já. Aqui eu achei o meio do meu zíper. Não piquem o zíper, porque o zíper ele pode correr o risco de desfiar. Eu só fiz a marcação aqui com a caneta mesmo, tá? Vou posicionar frente com frente, observando que o zíper fecha da direita para a esquerda, tá? Eu vou colocar aqui, ó, alinhando o meu meio. E aí eu vou costurar já o meu zíper aqui, prendendo ele. A costura vem daqui até o final, tá?
Agora eu vou cortar esse excesso aqui do zíper. E eu vou pegar o meu forro. O forro, o que eu fiz? Eu dividi ele no meio, porque essa bolsa nós vamos fazer ela com forro embutido, tá? Aqui o processo é simples, vamos colocar frente com frente e bater a costura. O único detalhe que nós temos que observar, na hora de fazer a costura, nós vamos começar a deixar meio centímetro aqui e meio centímetro aqui no final, tá? Pra fazer a costura. Pronto. Já costurei meu forro, lembrando vocês que eu deixei aqui os meio centímetros pra gente fazer o fechamento depois, tá? Agora eu venho e desviro todo mundo e eu vou rebater aqui, ó. Lembrando vocês também do meio centímetro, tá? Não comece a costura aqui, dá um espacinho de meio centímetro e começa, pra não prender essa parte do forro aqui, tá? Essa parte não pode ser presa para ajudar a gente a fazer o fechamento dela no final. E agora nós vamos repetir o processo do outro lado também, tá? Nós vamos, aqui já vai ficar um pouquinho mais chato, porque o que eu preciso fazer? Eu vou pegar aqui a outra parte e vou jogar pra cá. Como tem esses dois terminais aqui de zíper, a gente não consegue destacar o zíper, então a gente vai ter que fazer a costura por aqui mesmo e depois ir revirando a bolsa, tá? Pronto, eu fechei aqui meu espelho. Aí, para não confundir, como que a gente vai fazer? Ó, nós vamos colocar aqui em cima o nosso forro direito com direito. Direito do meu forro com direito do meu forro, tá? Para não confundir a gente. Aí eu venho, faço a costura. Lembre-se do meio centímetro de sobra nas laterais. Agora, para rebater essa parte aqui, a gente vai desvirar aqui o nosso forro e nós vamos rebater por dentro aqui, tá? Ó. Vamos ajeitar tudo certinho e vamos rebater por aqui, ó. Vamos encaixar na máquina aqui dentro e vir rebatendo. E pronto, nossa bolsa tá assim até o momento. Aqui tá nossa bolsa e aqui estão os forros soltos pra gente fazer nosso fechamento. Para fazer o vivo, eu cortei a tira com 2,5 centímetros e eu vou usar aqui, ó, o espaguete, tá? Se você quiser usar o vivo pronto, fique à vontade. Aqui eu já passei a cola, eu venho aqui, ó, posiciono aqui no meio e faço o encontro das bordas aqui, colando a capa do meu vivo aqui, ó. E a gente vai só fazendo a colagem aqui primeiro. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui uma tira. Eu gosto de fazer o virado aqui nessa tira, para ter acabamento também nas lateraisinhas. Então eu venho aqui, faço meu virado. E no meu fole, eu já acho o meio já, tá? Depois que eu achei o meio, eu vou posicionar meio com meio aqui, ó. Depois que eu fiz essa costura aqui, na verdade eu aproveito e já coloco também aqui a estrutura que vai ser do meu espelho, do meu fole aqui, tá? Então eu já prendo junto, que eu esqueci de prender. Então eu venho aqui, ó, e eu já prendo essa tira e a estrutura. Acoplado também, tá? Pode ser o EVA, para quem não tiver o acoplado. E agora eu vou trocar o calcador pra gente colocar nosso vivo. Pronto, eu vou fazer da seguinte forma agora. Eu venho aqui, ó, posiciono o meu vivo aqui no meio e vou fazendo toda a costura em volta. O vivo tá pro lado de dentro, tá? Que tá a bordinha.
Aqui nesses cantos, como são cantinhos mais curtinhos, eu sempre dou uns 2 piques aqui para assentar melhor o vivo, tá? Chegando aqui perto da nossa tira, eu vou cortar aqui o excesso do meu vivo. E aí eu vou simplesmente descer aqui essa tira para fazer o acabamento de emenda aqui, tá? Ó, aqui tá, cortei já o excesso. Aí aqui eu venho com essa tira, coloco ela para baixo assim e dou continuidade para fazer o acabamento. Olha só a gente refilar a nossa estrutura aqui. E pronto, é só repetir o processo do outro lado e o nosso folhe está pronto para ser aplicado. Bom, para a gente fazer o fechamento da bolsa, é só a gente unir meio com meio aqui embaixo, faz a distribuição, clipa tudo em volta e vamos costurar. Lembrando que não costura aqui esses meio centímetro de forro, tá? Não é o momento ainda. Feito isso, vamos lá. Vamos fazer o fechamento do forro. Lembra que eu falei para vocês que nosso forro ele vai ser embutido. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma costura aqui e aqui, deixando um buraco aqui no meio, que vai ser por onde vamos desvirar nossa bolsa. Pronto, feito isso, é só a gente fazer a mesma coisa. Vamos fazer aqui, ó. Aqui tá meu meio, vou achar o meio do meu folha aqui, vou posicionar e vou fazer a costura. Agora sim, nós vamos prender aqui esses meios centímetros que estavam soltos, que eu falei pra vocês que é importante deixar solto, tá? Vamos posicionar meio com meio e fazer a costura. Agora é só a gente desvirar a nossa bolsa, depois que você fechou os dois folhe do seu forro. Eu visto meu forro pelo buraco e aqui pelo canal do zíper eu desviro ela. Com minha bolsa desvirada, eu vou colocar o EVA aqui no meu fundo, para dar estrutura pro fundo, tá? É só a gente abrir aqui, ó, e colar o nosso EVA aqui dentro, tá? A gente vai levar ele aqui dentro e a gente faz a colagem por dentro assim. Pronto, gente, já coloquei aqui o EVA e aqui também eu já coloquei as bailarinas. Lembra que nós fizemos os furos aqui? Agora é só a gente vir aqui fazer o fechamento do nosso fundo. E a nossa bolsa está pronta para ser colocada a alça já. Só a gente ajeitar ela e a gente pode já aplicar a alça. Pronto, gente, já apliquei a alça. Olha que linda que fica essa bolsa aqui, depois que a gente finalizou. Aqui a gente vem dar uma apertada aqui para sentar ao vivo. Se você não sabe fazer essa alça ainda, quer aprender a fazer ela, tem um vídeo aqui no meu canal explicando sobre alças, tá? É a primeira alça que eu ensino a fazer no vídeo, tá? É uma bolsa super legal, uma bolsa bem fácil de fazer.
É uma bolsa totalmente personalizada justamente por causa desse trabalho aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa bolsa Minerva.